Tolos e cego ensina e defende o erro. O santuário havia sido dedicado ao Senhor Todo-Poderoso. Além disso, recebeu a manifestação da sua presença. Já o altar era o lugar onde o homem se aproximava de Deus. Logo era impossível pensar que o ouro ou a oferta no templo poderia ser maior que Deus, que tem o poder de santificar aquilo que chega ao santuário e ao altar. Qualquer elemento apresentado ao Altíssimo, mesmo que seja de grande valor momentâneo, não passa de nada aos seus olhos, se não for aprovado e santificado por Ele. Por outro lado, aquilo que é dedicado ao Senhor com sinceridade, de sobre o seu altar é aceito e se torna santo. Foi isto que o Senhor Jesus lembrou. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Insensatos e cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Referência a Mateus 23, 17 ao 19. Para explicar isso e tentar corrigir a mentalidade errada da época, o Senhor Jesus questionou os mestres judeus quanto ao valor do templo e ao altar. Apesar disso, eles não compreenderam. Por essa razão, sacerdotes, escribas e fariseus e saduceus precisaram ser chamados de insensatos ou tolo, repetidas vezes, para que visse o quanto estava errado. Isto era um verdadeiro golpe no orgulho deles, já que eles alegavam ser o mais sábio intérprete da lei de Deus. Por isso, não viveram na luz, não possuíam entendimento divino, e agia e ensinava de forma estúpida. Tal qual o Senhor Jesus, Paulo também confrontou a sabedoria dos intelectuais gregos e da classe religiosa judaica. Embora tivesse sido um zeloso fariseu antes da sua conversão ao Evangelho, o apóstolo não se deixou persuadir pela sabedoria terrena e tampouco pela exímia prática religiosa dos mestres da lei. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência do inteligente. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquérito deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Pois visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprovou a Deus salvar o crente pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Referência 1 Coríntios 1, do 19 ao 23. Da mesma forma que os representantes da mais alta filosofia grega, os eruditos judeus não conseguiam discernir o que era espiritual, ambos estavam no mesmo patamar de perdição e cegueira. Porém, o mestre da lei de Israel era indesculpável, porque possuía em suas mãos um tesouro, as Escrituras Sagradas. Apesar disso, discutia sobre minúcias que nada tinha a ver com a necessidade espiritual da nação. A maior revelação dos últimos tempos. É impressionante ver como sacerdotes e líderes das nações escolhidas por Deus no passado para ser referencial da sua palavra neste mundo, davam as costas a ele e voltavam-se de maneira tão interesseira para o ouro apresentado no templo. O pior, porém,
é que nos dias atuais muitas pessoas são tão diferentes daqueles religiosos da época do Senhor Jesus. Hoje, assim como outrora, falta não apenas sinceridade no propósito delas de viver e servir ao Senhor, mas também percepção dos valores espirituais. A herança dos fariseus tem sido transmitida por geração e se propagando em nosso meio. Por isso, esse ensinamento do Senhor Jesus é tão válido na atualidade. Muitos servos desconsideram o altar ao priorizar o ouro, não sacrificando suas vontades em prol da vontade do Todo-Poderoso. Considera maior os prazeres mundanos do que a sua própria salvação. Ama mais sua família do que o próprio Deus. Preocupa-se mais com o conceito que tem diante dos homens do que com a aprovação divina. Além disso, inventam mais no seu corpo e na sua aparência do que no seu interior, e busca com mais ímpeto as riquezas materiais do que a riqueza que vem do alto, na sua escala de prioridade. Seus relacionamentos humanos são mais importantes do que o seu relacionamento com o Senhor. Até mesmo as redes sociais recebem mais atenção do que as Escrituras Sagradas. Diante disso, considero o entendimento compartilhado neste livro como a maior revelação que o Altíssimo me deu nos últimos tempos. Até então, eu pensava que ele havia rejeitado os religiosos do passado por causa da sua hipocrisia. Mas o assunto era mais profundo. Tratava-se de foco delas na oferta e do seu desprezo pelo Senhor. Por essa razão, propago essa mensagem escrita no intuito de que o Espírito do Altíssimo desperte sincero do sono da morte. Esse tem sido o principal motivo da maior dos cristãos evangélicos, em especial pastores, estarem atolados em seus pecados e, pior, fazendo vista grossa aos pecados dos membros da sua igreja. Muitos deles estão satisfeitos em apenas manter as pessoas em sua denominação e pouco têm se importado se elas ainda não entraram no reino de Deus. Certamente aceita isso porque considera o ouro mais importante que o altar. Em outras palavras, estão com os olhos vidrados na oferta e desdenhando do ofertante. Esses, sem sombra de dúvida, nunca nasceram do Espírito, ou no mínimo apagaram, priorizando o material, desprezando o espiritual. O pastor caído pelo brilho do ouro, que é a oferta, semelha-se a Lúcifer, que passou de admirar mais o brilho das pedras quais andava do que resplandecente face do Senhor. Veja Ezequiel 28. Isso mostra que os olhos do servo de Deus estiverem fixos em coisas terrenas e materiais, por menores que seja, ele não terá discernimento para reconhecer os valores eternos. Portanto, todo o trabalho de sua vida estará sujeito ao fracasso. O teste da alma. Deus não se satisfaz com a fé declarada somente com palavras. Ele não quer ouvir de nós apenas Senhor, ou eu amo, ou Senhor, eu adoro. O Altíssimo deseja que manifestamos do lado de fora a realidade do mais íntimo do nosso ser. Para que tenhamos ter consciência de quem realmente somos, o Senhor, o seu relacionamento conosco é firmado em uma entrega completa. Assim costumo dizer que com Deus é tudo ou nada. Falo isso para que as pessoas compreendam que no altar do Todo-Poderoso são provadas ofertas perfeitas, ou seja,
oferta que simbolizam a entrega do nosso coração por inteiro. Portanto, não pode haver traço de hipocrisia, de fingimento ou incompletude em nosso ser. Por isso, Deus prova o ser humano em determinadas situações. Não existe nada mais capaz de revelar o nosso coração do que um teste da fé. Atente para o exemplo de Abraão. Deus o conhecia muito bem, mesmo assim provou, quando lhe pediu seu único filho em sacrifício. Veja em Gênesis 22. O patriarca respondeu ao teste de sua fé com um sim, ao propor-se fazer exatamente o que o Altíssimo havia lhe determinado. O pai da fé, como Abraão, ficou conhecido após esse episódio. Mostrou que o seu maior amor não era o seu filho, e sim o Senhor. Há também um exemplo das irmãs Marta e Maria. Veja em Lucas 10, do 38 ao 42. Ambas foram provadas ao receberem o Senhor Jesus em seu discípulo na sua casa. Enquanto Marta se preocupou mais com os afazeres domésticos, Maria ficou prostrada aos pés do Salvador. Ao exortar Marta, o Senhor Jesus mostrou que não estava interessado em banquete físico, porque naquele instante era ele quem servia o mais precioso manjar, sua palavra e a sua presença. Jesus não buscava pessoas que estivessem dispostas a trabalhar de maneira excessiva na sua obra e, ao mesmo tempo, que estivesse completamente desinteressada em ter uma maior intimidade com ele. Só Maria entendeu isso. Por esse motivo, ele priorizou a sua comunhão com o Mestre. Outra pessoa que foi provada na fé foi o jovem rico, ao abordar o Senhor Jesus. Aquele rapaz mostrou que o seu desejo em ter a vida eterna, no entanto, ao ter testado pelo Senhor que lhe propôs renunciar suas riquezas para segui-lo, o jovem desistiu da salvação. Mateus 19, do 16 ao 22. Enquanto a maioria das pessoas que ia até o Filho de Deus estava movida por necessidade física, como cura, libertação, aquele jovem estava em busca de uma resposta espiritual. Contudo, mesmo que o seu interesse tenha sido pela salvação, ele não foi salvo, porque a sua alma estava apegada ao ouro, às riquezas materiais que possuía, e não ao Senhor, que é o dono de todo o ouro e toda a prata. Diante disso, os que são de Deus ou desejam pertencer a Ele devem estar habituados à prova da fé. Embora o Senhor nos conheça muito bem, por dentro e por fora, ainda assim Ele permite que sejamos testados, para que venhamos conhecê-lo melhor e saber o real estado da nossa fé, que é o canal de comunhão com Deus. Entenda isso. Mesmo que o tempo tenha passado, o caráter do Altíssimo e o seu modo de agir não mudaram, nem mudarão. Sendo assim, como ele provou seu servo no passado, continua provando todos os dias aquele que deseja servi-lo. E não é a posição na obra de Deus, ou os nossos lábios que confirma se estamos bem, e sim as escolhas que fazemos no dia a dia, entre o espiritual e o que é terreno. Não há melhor teste e melhor avaliação para a nossa alma, da nossa fé, do que sacrificar no altar aquilo que representa o nosso ouro, isto é, aquilo em que nós apoiamos para viver. Somente assim conseguimos pensar os objetivos e as intenções e os propósitos do nosso coração. Infelizmente, a grande maioria dos cristãos tem perdido a perspectiva espiritual e se afundando na visão física, materialista e terrena, tem alimentado a sua carne e andando no efeito passageiro das sensações do bem-estar que o prazer terreno provoca.
e ainda tem se contentado com futilidade, com títulos e práticas religiosas. Dessa forma, sua alma tem encaminhado a pessoa ao lago para o inferno, assim como os dos mestres judeus que caminharam para o princípio espiritual. Não quero com essa explanação julgar ninguém. Antes, estou procurando alertar os pastores e os demais servos de Deus para o foco que muitos têm dado ao ouro, em vez de o altar. E com isso não tenho observado o estado deplorável em que sua própria alma e das ovelhas se encontram. Portanto, diante dessa exortação, cuidamos para que o ai de vós, dito aos hipócritas do passado, não se transforme em um ai de mim. Cada um de nós deve refletir sobre a sua própria vida com Deus.